Carta à Igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse. O apóstolo João começa a sua mensagem à igreja de Éfeso, lembrando da visão que ele teve de Jesus glorificado, andando no meio dos 7 castiçais, e em sua mão direita havia 7 estrelas. O significado dessa visão é que os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os seus pastores. Ou seja, cada igreja ela é cuidada pelo Senhor, e é uma chama acesa que o Senhor Deus sustenta, e Jesus anda entre essas igrejas. Nas mãos do Senhor estão os seus pastores. Ele os conduz, assim como Deus conduz as estrelas dos céus. Vamos refletir então sobre a carta à igreja de Éfeso no texto de Apocalipse 2, de 1 a 7. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso, de onde ele escreveu a carta à igreja de Éfeso e enviou essa carta. Provavelmente ele teria um portador, alguém que levasse essa mensagem. E geograficamente era um pouco perto a cidade de Éfeso da ilha de Patmos. Éfeso significa desejável, e a cidade estava num ponto geograficamente admirável. Possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos, e ali estava o templo da deusa Diana, ou Ártemis, a deusa da fertilidade. Havia um grande teatro para 30 mil pessoas. Era uma cidade próspera, rica, e por causa da idolatria e a prostituição, o pecado estava ali naquela cidade. E mesmo assim a igreja se levantou naquele lugar. A interpretação literal da igreja de Éfeso. O pastor chamava-se Timóteo, e ela recebeu um elogio de rejeitar as heresias, falsas doutrinas, falsos apóstolos, rejeitar também a doutrina dos nicolaítas, que foi uma seita que havia criado uma classe dominante de pessoas que se denominavam sacerdotes, pregavam a liberdade, criam que o prazer no corpo não afetaria o espírito. Por isso, eles aceitavam o pecado dentro da igreja. Então o Senhor elogia Éfeso, porque eles não aceitavam as falsas doutrinas, falsos pregadores e nem mesmo a libertinagem, que pregava uma vida cristã sem compromisso e sem santificação. A instrução que o Senhor Deus deu para aquela igreja foi voltar ao seu primeiro amor e às primeiras obras, porque embora eles eram cuidadosos, zelosos, perseverantes, eles haviam se esfriado e eles precisavam voltar ao primeiro amor e ser mais fervorosos na sua vida cristã, na presença do Senhor. A promessa que o Senhor Jesus dá a essa igreja, e quando ele diz também, todos que têm ouvidos para ouvir, ele está falando para nós, hoje que ouvimos essa mensagem, através do Espírito. Ele diz, eu darei ao vencedor o direito de comer a árvore da vida. Aquela árvore que Adão e Eva não comeram, porque eles se provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós teremos direito a comer da árvore da vida e receber a vida eterna. Na interpretação histórica, nós aprendemos que a igreja de Éfeso representa a igreja apostólica dos anos 30 ao ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. A igreja ela é apostólica porque durante esse período ainda existiam os apóstolos, e até o ano 100, o último apóstolo, que foi João, estava vivo. Em datas aproximadas é que nós fazemos essa interpretação. Éfeso representa esse primeiro período do cristianismo na terra e corresponde a essa época dos apóstolos que se dedicaram à sã doutrina de Cristo. Um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, mas que com o tempo se esfriou. Nós vemos isso, que aquela primeira igreja de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas tinham aquele fervor, aquele zelo, aquele cuidado uns com os outros, com o tempo a igreja foi se esfriando. Isso é provado nas cartas pastorais de Coríntios, de Gálatas, de Efésios e várias cartas pastorais onde os apóstolos chamam a igreja a voltar ao seu primeiro amor.
Na interpretação moral, nós aprendemos que aquela igreja havia se desviado, se esfriou. A igreja perdeu a sua direção. Ela passou a desobedecer a Deus. E isso nós trazemos também para nós hoje, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, quando nós esfriamos no nosso amor cristão. Isso é muito sério. Quantos cristãos começam bem a sua vida com Deus e depois vão se esfriando? Não deixe a sua igreja esfriar. Muitas igrejas estão se esvaziando por falta de amor. Muitos ministérios estão enfraquecendo por falta do fervor. Nós não podemos deixar a igreja esfriar. Não deixe o amor que você tem a Deus esfriar. Seja zeloso, fervoroso. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a orar como orava antes. Volte a buscar como buscava antes. Volte a perdoar, a ter compromisso, a fazer aquilo que Deus deu para você. E o primeiro amor será renovado na sua vida.